Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol, seguinte dia de análise dos campeonatos europeus que a gente cobre aqui no NS Futebol. Antes de começar, um pedido de desculpa para vocês, vai ter um barulhinho de ventilador, mas está um calor infernal em São Paulo, acredito eu que em boa parte do Brasil, então vocês me desculpem o barulho do ventilador, não tem como não gravar sem ele, tá? Vamos fazer o seguinte, explicando para vocês como vai funcionar este vídeo. A gente vai falar sobre 4 ligas aqui. Basicamente a gente vai falar sobre a Bundesliga, e aí já vou colocar na tela aqui para vocês, para a gente compartilhar. A gente vai falar da Bundesliga, da Série A italiana, também da La Liga e da Premier League. A gente vai falar dessas 4. Por que dessas 4? Porque elas já fecharam a rodada, a League One e a Ligue Bilbao, que é a liga portuguesa, ainda não fecharam a rodada. Estou gravando esse vídeo na segunda-feira. A Liga Francesa fecha agora à tarde, fecha na terça a rodada, e a Liga Portuguesa fecha agora no final da tarde, então eu só teria acesso aos dados amanhã pela manhã e ficaria bem em cima para gravar, tá? Como que funciona isso? A gente seleciona as equipes, a gente coloca as equipes da competição no software e basicamente pede para ele separar de acordo com a proximidade. O que isso quer dizer? Ele cria 2 grupos. Um grupo ele vai criar de acordo com uma proximidade X e o outro com uma proximidade Y. E aí você tem 2 perfis diferentes de grupos, 2 perfis diferentes de estilos de jogo, tá? Então, o que a gente pode ver, por exemplo, na Bundesliga para a gente utilizar como primeiro case aí para a gente analisar? Quando você olha a Bundesliga, você tem equipes do grupo 1, e aí grupo 1 e 2 é só representativo do software, tá? Não tem nada a ver com melhor ou pior. Você tem equipes do grupo 1 com menos posse de bola, e eu vou colocar obviamente que é a minha famosa caneta para desenhar. Você tem menos posse de bola, equipes do grupo 1 em azul, menos posse, menos progressão, mas você percebe, por exemplo, que essa linha é mais distante que essa, ou seja, você tem daqui para cá uma distância maior no passe do que você vai ter na progressão. Então são equipes que passam menos a bola, mas progridem proporcionalmente mais, tá? Você tem equipes que recuperam essa bola mais lentamente e também, por conta das características das equipes, sofrem mais na defesa, seja para bloquear, seja para defender com o goleiro, e também no ataque. Você tem uma diferença aqui justamente na finalização e na taxa de conversão. Quem são as equipes do grupo 1 e as equipes do grupo 2? Ou seja, quem são as equipes que estão pior no campeonato? E aí dá para falar pior por conta da taxa de conversão para gol, tá? Basicamente por isso. Então assim, se tivesse pontos ali e o estilo de jogo mudasse, ok, é estratégia, cada um está alcançando o seu resultado. Como a gente está falando de fato ter um cenário muito mais avançado para as equipes aí do grupo 2, as equipes aí em laranja, você tem, nesse caso, uma vantagem dessas equipes. Quem são essas equipes? Tá? Como que a gente separa as equipes na Bundesliga? Você tem o Colônia, o Mainz, o Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach, tem o Augsburg, o Freiburg, o Union Berlin, Bochum, Heiningen, o Darmstadt, Werder Bremen e Wolfsburg como pote 1. Ou seja, aquelas equipes que estão com mais dificuldade na competição estão nesse pote 1. Perceba como já separou por modelo de jogo e já separou também, no caso da Bundesliga, por posição na tabela quase. Porque você vai ter 6 grandes equipes aí se destacando. Bayern de Munique, Dortmund, não é surpresa. Bayer Leverkusen, também agora já não tão surpresa, né, mas começou muito bem essa temporada. O Eintracht Frankfurt, que vem colocando as suas equipes direto nas competições europeias, então começa a ter um modelo de jogo um pouco mais parecido com os grandes. O Stuttgart e o RB Leipzig. Então, assim, você tem os grandes 4 ali que a gente vai lembrar de cabeça, né? O RB Leipzig, o Bayern, o Dortmund e também o Leverkusen, mas você passa a ter também outros 2 como o Frankfurt e o Stuttgart que jogam mais ou menos parecido com isso. Você obviamente aproxima a maiores distâncias entre, por exemplo, Bayern de Munique e Stuttgart, mas estão ali no mesmo bolo se você pedir para dividir em 2, tá? E esse é o exercício que a gente está fazendo. Se a gente for para a Série A Team, ou seja, para a Itália, você tem o seguinte, e aí já começa a ter algo um pouco mais engraçado. Grupo 1, você começa a ter em azul
Um grupo 1 onde você tem uma pequena taxa de conversão maior, então já não tem mais aquela grande diferença, mas vai se destacar muita diferença da finalização. Então são equipes que têm dificuldade na taxa de conversão, mas acabam tendo um alto índice de finalização. Quando vai para passe, maior a progressão, e de novo a distância do passe é maior do que a distância da progressão, então bom ressaltar isso. Maior velocidade de recuperação, mas aí temos um ponto. Quando chega nessa distância você tem até maior defesa, mas menor bloqueio. O que isso quer dizer para a gente? Que você tem diferentes modelos de jogo, um com mais posse e o outro com menos, tá? E aí basicamente é o que vai diferenciar. Mais esse com mais posse leva uma vantagem ofensiva legal de finalização e um pouco na taxa de conversão, e esse pouco é importante a gente ressaltar, porque aí já começa a diferenciar do que a gente viu na Alemanha, e por isso cada cultura vai ter seu papel nesse ponto de entendimento do jogo. Quando a gente olhar e entender diretamente esse tipo de equipe, você começa a entender justamente a diferença que vai ter entre um modelo e outro, com mais posse, com mais velocidade de recuperação, mas que nesse momento tem uma grande diferença na finalização certa, mas não tem uma grande diferença nos outros critérios, que são os importantes: bloqueio, defesa e conversão. Então você começa a ter diferentes estratégias com diferentes propensões a se ter sucesso, tá? E aí qual é o grande ponto da Itália? Você tem nesses modelos uma baixíssima diferença entre as equipes. Então quando você divide essas equipes, você tem 18 equipes postadas para um lado, quase todas jogando ou buscando jogar de uma maneira muito próxima, e apenas 2 equipes que têm um pouquinho mais de dificuldade, tá? Então, nessa maior dificuldade que você passa a ter, você tem ali o Genoa e o Cagliari, e mesmo assim, o que muda muito é que eles vão, de fato, não querer ficar em posse da bola. Basicamente é isso. Porque você vai ver que nas construções as diferenças já não são tão grandes assim. Então percebam como você tem, pedindo para o software, através dos mesmos critérios, separar as equipes em 2 países diferentes, ele já adota estratégias diferentes. Você percebe que tem uma questão de modelo de jogo claramente posta, mas você já percebe que em uma o modelo de fato crava quem é melhor e quem é pior, e na outra o modelo já não consegue cravar quem é melhor e quem é pior, mas ele já entende que tem a diferença só do modelo. Então você tem menos variação ali presente na Itália. E aí a gente vai para a La Liga. La Liga a gente tem, de fato, de novo, uma grande diferença. Onde está essa diferença? De novo, na forma de recuperação da posse, né? Então você tem uma grande diferença na forma de recuperação, na forma de progressão e no alto índice de chute. Então você tem essas 5 variáveis sendo os grandes diferenciais do restante. Onde você vai ter uma similaridade maior? Nas 3 principais, né? Tirando o chute, né? Que também é uma das principais, mas bloqueio, então você vai ter aqui uma similaridade, defesa e gols, aqui já mais próximo. Então esses índices, onde você tem esses 5 com grande vantagem, você pode falar assim: poxa, então eu tenho um modelo muito bom de posse de bola que me converte em finalização, eu tenho um modelo muito bom sem a posse de bola, porque eu ainda me defendo bem e consigo converter mais ou menos o mesmo tanto. É isso? Quem são essas equipes em cada um dos potes no caso da Espanha? Você tem aí o seguinte: Barcelona e Real Madrid. Então perceba novamente, o software a gente pede a mesma coisa para ele em todas as competições. Como que esse software vai separar? Em um lado ele coloca todas as equipes com menor poderio financeiro, mesmo sem necessariamente ter essa informação, tá? Não há essa informação financeira, é só uma informação de jogo, mas ele já separa. Ele fala: olha, quem joga parecido aqui é Barcelona e Real Madrid. O restante joga mais parecido entre si do que com esses. Então percebam como essa questão também influencia. Então se eu tenho uma Itália mais equilibrada financeiramente, onde todo mundo vai fazendo mais ou menos a mesma coisa, se eu tenho a Alemanha com 2 modelos de jogo claramente distintos e que tem resultados claramente distintos entre si,
eu tenho na Espanha um poderio financeiro que eleva esses dois a um patamar muito distante, que mais aproxima entre eles, Barcelona e Real Madrid, do que as outras 18 equipes vão se aproximar deles. Então, eu também tenho essa diferença no comportamento das equipes. Quando a gente vai para a Premier League, de novo, eu tenho o grupo 1, claramente um grupo maior, e um grupo 2 claramente menor. Aí sim, já com uma distância, de novo, grande nos critérios, mais parecido com o futebol da Alemanha nesse sentido, dessas distâncias que a gente está vendo, tá? E aí, o que vai pesar diretamente para essas distâncias? E o que vai ser importante para separar as equipes? Aí a gente vai entender o modelo de jogo novamente, que é o mesmo caso, ou um caso mais similar ao caso que a gente viu na Bundesliga. Você tem 6 equipes que tendem a ficar mais em posse da bola: City, Liverpool, Arsenal, Brighton, Tottenham e Chelsea. Essas são as equipes que tendem a ficar em posse da bola. Não necessariamente tendem a ganhar todos os jogos, mas ficar em posse da bola. E você tem outras 14 equipes com um modelo mais reativo. Então, é de fato estratégico. E nesse cenário mais estratégico, você tem bons convertores de resultado ali em ambos os casos. E você tem equipes em dificuldades em ambos os casos, como é o caso do Chelsea, por exemplo, nesse grupo de posse da bola. Então, assim, você já começa a identificar um modelo de jogo predominante, uma cultura dividindo entre dois modelos, um com mais posse e um com menos. Iago, isso é em todo mundo, isso é em todas as análises que você fez? Basicamente sim. Você tem dois grandes grupos, de fato, um com mais posse e o outro com menos. O que vai diferir? Em culturas já mais estabelecidas de poderio financeiro e também de cultura de jogo, caso da Bundesliga e da Premier, onde você tem claramente um perfil de sucesso muito voltado aos trabalhos do Guardiola, seja no Bayern de Munique já há um pouco tempo atrás, ou também dessa cultura começando a ser formulada na Inglaterra através do trabalho dele, você já tem características de equipes desta forma. E quando você vai para a La Liga, você tem uma questão financeira muito clara, e quando você vai para a Série A, já tem um bolo mais propenso ali a ter uma cultura mais clara de futebol. Então, assim, você tem menos divergências, menos variedades nos comportamentos. Iago, isso quer dizer que a cultura é mais pobre taticamente? Não. Isso quer dizer basicamente que você tem menos diversidade com diferentes comportamentos. Você consegue reproduzir quase que a mesma coisa. Você não tem essas equipes de domínio muito grande de posse, como é o caso dessas outras que a gente acabou citando. Então, isso fica mais evidente. E isso é um ponto interessante. Por quê? Porque quando você vai fazer análise de jogo, um dos pontos necessários é você entender a cultura de jogo daquele país, daquela liga, e como essas coisas vão se organizando, justamente para que quando você proponha algo, tenha sentido para o todo, para a formação como um todo do futebol daquele país e da sua equipe dentro daquele contexto. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu. Até a próxima.